Meu nome é Vanessa, tenho 23 anos e moro em Joinville, no bairro Vila Nova. Quem é daqui sabe que a cidade tem uma cor peculiar, cinza. Chove ou garoa na maior parte do ano e a umidade parece que entra na alma da gente. Mas até pouco tempo atrás, eu achava que conhecia cada curva, cada buraco e cada poste da estrada que corta a região industrial daqui, conectando o bairro às saídas da cidade. Trabalho no setor logístico de uma empresa grande, num turno que termina tarde. Quase sempre volto para casa depois da meia-noite, dirigindo meu Celta antigo, sozinha, com o rádio baixo sintonizado em qualquer estação que pegue sinal e os vidros fechados para abafar o barulho da chuva. Quem mora em Joinville e pega a estrada do Vila Nova ou a rodovia do Arroz, sabe. Depois de certo horário, a cidade muda. Não é só que fica deserta, a iluminação pública some em alguns trechos longos, a Mata Atlântica pesada começa a querer engolir o asfalto e o silêncio fica pesado. É como se a natureza prendesse a respiração esperando algo acontecer. Antes de te contar o que começou a acontecer comigo nessa estrada e que me fez cogitar vender meu carro, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se você curte relatos brasileiros de terror, histórias contadas por quem viveu de verdade ou quase, se inscreve no canal Arrepiei e ativa o sininho. Essas histórias só continuam sendo contadas porque alguém escuta e porque alguém acredita. E acredite em mim, você vai querer saber onde não pisar. Tudo começou numa terça-feira comum de novembro. Chovia fino, aquele sereno típico de Joinville, que não molha muito, mas embaça tudo e transforma o asfalto num espelho preto e perigoso. Eu estava exausta, dirigindo no piloto automático mental, a uns 5 minutos de casa. Meus olhos ardiam pelo cansaço. Foi quando eu vi algo à direita da pista, parado entre as árvores de eucalipto que margeiam o acostamento. No começo, meu cérebro tentou me proteger. Achei que fosse um poste torto de madeira ou talvez uma placa de sinalização antiga e suja. Depois, à medida que o carro se aproximava, pensei que fosse um morador esperando carona ou algum bêbado voltando para casa. Mas quando os faróis amarelados do meu carro iluminaram melhor a figura, meu estômago gelou. Uma sensação física de náusea me atingiu. Era um homem, ou algo que fazia muita força para parecer um homem. Ele estava parado muito perto da pista, quase com os pés na linha branca do acostamento. A postura era o que incomodava. Reto demais, rígido como uma estaca. Ele não se mexia com o vento, não protegia o rosto da chuva, ele não fazia sinal de carona, só observava. Passei rápido, a 80 km por hora. Meu coração acelerou tanto que senti as batidas na garganta, mas tentei racionalizar. Vanessa, para de loucura. Joinville tem muita gente estranha à noite, pensei. Talvez fosse alguém perdido, talvez um usuário de drogas. Segui para casa, tranquei o portão rápido e fui dormir. No dia seguinte, quarta-feira, a chuva tinha apertado. A visibilidade estava péssima. Eu vinha tensa, segurando o volante com força, torcendo para não ver nada. Mas ao fazer a curva que antecede aquele trecho de eucaliptos, meus faróis varreram a lateral da estrada. Ele estava lá de novo, no mesmo ponto, milimetricamente na mesma posição. Dessa vez reduzi a velocidade instintivamente para uns 40 km por hora. O medo brigava com a curiosidade. Os faróis iluminaram a figura por mais tempo, e foi aí que a minha mente entrou em colapso. Percebi o que estava errado. A anatomia dele não fazia sentido. As pernas eram longas demais, desproporcionais ao resto, como se tivessem sido esticadas. O tronco parecia curto, comprimido, e os braços... Deus do céu, os braços pendiam inertes ao lado do corpo, mas os dedos chegavam quase na altura dos joelhos. Eram braços de boneco quebrado. E o pior, a cabeça.
A cabeça não acompanhava a linha da coluna. Parecia levemente inclinada para o lado, num ângulo de quase 45 graus, como um cachorro curioso ou como alguém que teve o pescoço quebrado. Não consegui ver o rosto. Parecia um borrão cinza na chuva. Acelerei o carro cantando pneu no asfalto molhado e só parei na garagem de casa, chorando de nervoso. No terceiro dia, quinta-feira, eu estava decidida a provar para mim mesma que era uma ilusão de ótica, uma sombra de árvore, um tronco manchado. Eu vou passar lá e vou ver que é madeira, repeti para mim mesma. Quando a curva chegou, resolvi testar. Respirei fundo e liguei o farol alto, bem na cara da figura. A luz branca explodiu na escuridão. Ele estava lá. E o que eu vi me fez perder a fé na realidade. A luz atravessou parte dele. A figura não projetou sombra nas árvores atrás dela. Não sei explicar isso cientificamente até hoje, mas a luz batia direto nela e nada. O chão atrás dele continuava iluminado, sem o desenho da silhueta, como se ele não tivesse massa, como se não estivesse totalmente ali, mas fosse uma falha na imagem do mundo. Quando passei por ele, olhei pelo retrovisor central tremendo. Ele se mexeu pela primeira vez. Ele tinha virado o corpo inteiro para me acompanhar com o olhar, enquanto o carro se afastava. Ele não virou o pescoço. Ele girou o torso inteiro, rígido, mecânico, como uma peça de xadrez sendo girada por uma mão invisível. Cheguei em casa tendo uma crise de ansiedade. Mal dormi. Acordava com qualquer barulho no quintal achando que veria aqueles braços longos na minha janela. No trabalho, na sexta-feira, não aguentei. Comentei com o Marcelo, um colega da expedição que mora numa chácara perto daquela mesma estrada. Tentei soar casual. Marcelo, tu já viu alguém estranho parado ali, perto da curva dos eucaliptos? Ele parou de empilhar as caixas. O sorriso dele sumiu. Ele olhou para os lados, como se tivesse medo de que alguém ouvisse, e disse baixo: "Aquele com o pescoço torto?" Eu senti o sangue fugir do meu rosto. "Você também viu?" "Vanessa", ele largou a prancheta. "Motorista de aplicativo cancela a corrida ali depois da meia-noite se tiver que passar naquele trecho. Caminhoneiro antigo desvia quando pode. A gente chama de o fiscal. Alguns moradores juram que aquilo aparece sempre antes de chuva forte, parado entre a mata, como se tivesse esperando alguém parar o carro. Nunca pare o carro, Vanessa. Nunca." Aquilo acabou comigo. Saber que era real foi pior do que achar que eu estava louca. Naquela noite de sexta, tentei ir por outro caminho. Dei uma volta enorme por dentro do bairro Costa e Silva, mas por um azar do destino ou algo pior, a rua principal estava interditada por uma obra de saneamento. Placas laranjas brilhavam na chuva. Desvio. Não tive escolha. Tive que voltar para a estrada industrial. Quando me aproximei do trecho dos eucaliptos, o ar dentro do carro mudou. Ficou gelado. O vidro embaçou de dentro para fora em segundos. O rádio, que estava tocando uma música sertaneja, começou a chiar. Um chiado branco, alto, que cobria a música. O velocímetro oscilou, o ponteiro subindo e descendo loucamente, e então eu vi. Meus faróis falharam, piscando como se a bateria tivesse morrendo. Naquela escuridão intermitente, vi que não era mais um só. Havia dois, um de cada lado da estrada. Eles formavam um portal. O da direita era o mesmo de sempre, alto, braços longos, pescoço quebrado. O da esquerda era menor, curvado, agachado como um animal pronto para dar o bote, mas com a mesma rigidez antinatural. Eu não podia frear. Se eu freasse, eu ficaria entre eles. Pisei no acelerador. Fechei os olhos por um milésimo de segundo e rezei. Quando passei exatamente entre os dois, senti uma pressão física no peito.
Meus ouvidos estalaram como se eu tivesse mergulhado no fundo de uma piscina. O carro pesou, o motor roncou forçado como se estivesse atravessando uma parede de água densa. Nenhum deles se mexeu, nenhum deles piscou, mas eu sabia, eu sentia em cada poro do meu corpo que eles estavam conscientes, eles estavam bebendo o meu medo. Eles se alimentavam do pavor que passava. O carro saiu do trecho pesado e voltou a acelerar normal. O rádio voltou a tocar. O frio passou. Eu dirigi até em casa chorando compulsivamente. Depois daquela noite, troquei de turno. Aceitei ganhar menos para trabalhar de manhã. Nunca mais vi a figura, porque nunca mais passei lá de madrugada. Mas toda vez que preciso passar por ali de dia, no mesmo ponto, meu corpo reage antes da minha mente. O coração acelera, a respiração trava e meus olhos insistem em procurar algo entre as sombras das árvores. Porque no fundo, eu sei a verdade. Não é que ele parou de aparecer, é que agora talvez ele esteja em outro lugar da mata, observando alguém diferente. Talvez observando você, que acha que é só um poste torto no acostamento. E esse foi mais um relato de uma das nossas seguidoras, a Vanessa, lá de Joinville, Santa Catarina. E aí, arrepiou? Eu arrepiei por aqui. Porque o mais que me assusta nessa história não é só a figura deformada à beira da estrada. É a ideia de que existem coisas que não atacam, não correm, não gritam, apenas observam. Eles ficam lá parados com aqueles braços longos esperando o momento certo. Talvez esperando o carro pifar, talvez esperando alguém parar para ver o que é. E você, já viveu algo na estrada que parecia humano, mas quando chegou perto viu que não era? Não guarda isso para você. Envie o seu relato para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Nós lemos todos com muito carinho e muita atenção e quem sabe você pode ter a sua história narrada aqui no canal Arrepiei. E se você tiver coragem, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like e nós vemos no próximo vídeo. Se você tiver coragem, é claro.